Olá, aluno, olá, aluna da Escola Juscelino Kubitschek, do 8º ano. Sou o professor Mário Lima, de Geografia. Hoje, o tema da nossa aula será para sistematizar. O que é isso, professor? Para sistematizar é uma abordagem no conteúdo da nossa aula anterior, que foi o capitalismo monopolista ou financeiro. Então, nós estaremos vendo uma atividadezinha para testar o seu aprendizado, o seu conhecimento desse assunto que foi passado na aula anterior. As minhas observações de sempre: não copie texto em seu caderno, apenas atividades. Não procure o seu professor fora do horário de aula, que é das 7h30 às 11h30, tá bom? Nós vamos ter aí, na nossa questão número 1, observe as imagens e resolva a questão a seguir. Que questão a seguir? As questões que virão logo após a imagem, ou as imagens. Nós teremos uma sequência de 3 imagens: imagem A, imagem B e imagem C, tudo relativa ao que foi estudado na aula passada. O que é que nós temos aqui na nossa imagem 1? Desculpem, na imagem A. Trabalhadores em tecelagem por volta de 1830 na Austrália. Na nossa questão B, na nossa imagem B, temos aí a imagem da época, a exploração de petróleo no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1925. Vimos que foram nos Estados Unidos, onde ocorreram as primeiras explorações de poços de petróleo no ano de 1839. Vimos também que os Estados Unidos, por meio do monopólio, criou a mega empresa do petróleo, chamada Standard Oil Company, do senhor John Rockefeller, que monopolizou, que passou em apenas meia década de 4% a dominar 90% da produção petrolífera dos Estados Unidos. Isso influenciou ele não somente nos Estados Unidos, mas a nível de planeta, no monopólio do petróleo. Na nossa letra C, a nossa imagem, a imagem do livro, vai mostrar a indústria operada por robôs em Zelina, na Eslováquia, em 2018. Zelina, na Eslováquia. A Eslováquia é um país do leste europeu. Nós vimos que a produção industrial em série se iniciou com o Taylorismo, sendo seguido pelo Fordismo, e esses dois modelos de produção em série continuam influenciando a produção industrial até os dias de hoje. Nós vemos aí a produção industrial ainda sendo mantida, tá? Mas só que dessa vez, desse modo, por robô. É o chamado processo de robotização da industrialização. Continua se produzindo em série, só que de forma mais avançada, mais tecnológica e muito mais rápida, dando sequência ainda aos seus precursores, que foram justamente o Taylorismo e o Fordismo, que nós vimos na aula anterior. Vem aqui, então, a nossa questão A, a letra A, que vai trabalhar justamente a questão das nossas imagens. O que você vai fazer? Identifique as atividades presentes em cada uma das imagens que foram passadas e indique a etapa da Revolução Industrial correspondente a cada uma delas, isto é, a qual processo, a qual período, a qual revolução industrial cada uma delas está ligada. Na letra A, você vai colocar lá, letra A no seu caderno. A letra A, a produção que está representada na letra A, identifica o período da revolução, pontinho, pontinho, pontinho. A letra B, a imagem da letra B representa o período da revolução, pontinho, pontinho, pontinho. Da letra C, você vai fazer a mesma coisa. Vai destrinchar a imagem da letra A imagem da letra B e a imagem da letra C. Agora vamos para a nossa questão número 2. Aquela foi a questão número 1. A questão das imagens foi a questão número 1. Questão número 2, você escreve lá no seu caderno. Questão número 2. Caracterize a primeira revolução industrial. O que é caracterizar, meu querido aluno? Eu sei que você sabe, mas vale a pena falar para você novamente para clarear suas ideias. Caracterizar é trazer em pormenores de que maneira ela aconteceu, como ela aconteceu, quando ela aconteceu, onde ela aconteceu, por que ela aconteceu.
Então, você vai caracterizar a primeira Revolução Industrial, que foi o marco inicial desse processo, que fez com que fosse abandonado a produção por meio da manufatura, e ali tem início a produção por meio da maquinofatura. Aí nós vamos na sequência com a nossa questão número 3, no tópico exercitar. Lembre que é assim que está lá no seu livro didático. Converse com o professor de História ou pesquise sobre a Revolução Industrial e, em seguida, explique a seguinte afirmação. Você vai conversar com o professor, você já está conversando comigo, tá? Mas eu aconselho você que faça uma pesquisa por meio de navegadores da internet, em relação a esse assunto. Não vá procurar um professor de história, a não ser que você tenha um dentro da sua casa, parente seu, seu tio, seu irmão, seu pai ou sua mãe, porque os professores estão muito ocupados, trabalhando muito mais nesse período de pandemia do que fora da pandemia. Então você vai procurar nas redes sociais, ou melhor, você vai procurar por meio dos navegadores de internet, vai fazer a pesquisa sobre a Revolução Industrial e você vai fazer a seguinte afirmação. Olha o que você vai afirmar depois que você pesquisar. A Revolução Industrial provocou a Revolução Agrícola. Olha, professor, que legal. Veja bem, a Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial, ela provocou uma outra revolução, que é a consequência dela, que se chamou Revolução Agrícola. Correto? E o que é que ocorreu? Você vai responder o seguinte: juntas, elas determinaram a intensificação da urbanização. Vou clarear suas ideias. Nós vimos lá na Revolução Agrícola que a Revolução Agrícola ocorrida posteriormente à Revolução Industrial, ela tinha como prioridade combater a fome no mundo. Você viu na aula anterior, tá? Ela combateu essa fome no mundo? Ela não combateu essa fome no mundo? Seus objetivos foram alcançados? O projeto era bom? E se não foram alcançados, o que houve para que esses objetivos da Revolução Agrícola não tenham sido alcançados? Também ela foi determinante na intensificação da urbanização. Professor, eu não sei o que é urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades em detrimento à população do campo. Você vai ver se ela foi determinante para o processo não só de urbanização, mas também de crescimento urbano. Coloque lá, faça a sua resposta da melhor forma possível, porque o assunto foi bem explanado. Nós vamos aqui, então, para a nossa questão, última questão da nossa atividade, que é a questão número 4. Você vai observar a imagem seguinte, a imagem abaixo, que está lá no seu livro, você pode analisar por aqui também, e vai explicar em qual fase do desenvolvimento do capitalismo ela está associada. Você vai explicar. Como assim, professor? Olhando essa imagem, você vai perceber, por meio dela e pelo que está escrito nos balõezinhos do diálogo entre esses três cidadãos aí, que não são cidadãos, na verdade eles representam algo mais do que puramente cidadania, e você vai então associar essa fase do capitalismo que está retratada aqui a uma das que nós estudamos na aula anterior. Entendeu? Você vai ler os balõezinhos, olha o que esse aqui diz. Acho que estou precisando de mais colônias. Ele está reclamando que ele está precisando de mais colônias. O bicho é gordão, cheio da grana, fumando seu charuto. O outro diz, o do meio, eu não estou nada satisfeito com essa divisão. Está reclamando que não está satisfeito com a divisão. Divisão de quê, meus queridos? O mundo não foi dividido para ser explorada a matéria-prima de algumas regiões, como a Índia, a Indochina, o continente africano como um todo. Foi tudo dividido para distribuir entre as poderosas nações, aqui representadas por cidadãos, para a exploração e colonização. Lembram disso? Então, aqui o primeiro cidadão, que é o primeiro país, está reclamando que ele está precisando de mais colônia, está numa fome grande por matéria-prima. O outro está dizendo, eu não estou gostando dessa divisão. Está se achando aqui no meio apertadinho, sufocado pelos maiores. E um outro terceiro cidadão, entre aspas, que é um país,
Aí ele diz, assim não pode continuar, quero mais espaço. Um está dizendo que quer mais colônia, o outro está dizendo que essa divisão não está justa e um outro ainda está querendo mais espaço. Todo mundo querendo mais. Essa briga, esse conflito entre essas nações representadas por esses três indivíduos nessa charge, deu origem a isso aqui que está representado pelo planeta Terra e um pavio aceso já prestes a explodir. Então isso aqui representa o quê? O que questionamento e a ganância desse povo aí de cima acabou gerando para o planeta Terra de consequência tão negativa? Ficou claro? Sim, professor, ficou mais claro do que uma noite de lua clara ou lua cheia. Então tá bom, corrija, faça os registros, poste lá na plataforma do Google Sala de Aula ou envie para mim pelo meu WhatsApp. Até a nossa próxima aula.